Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 2 de agosto. Agora na Espanha são 10 horas e 5 minutos. No Brasil, 5 e 5 da manhã. Gente, a BTC aqui no gráfico de 4 horas fez o que a gente prognosticou que ela ia fazer. Acumulou numa cunha triangularizada, deu uma agulhada aqui para a base da nossa canaleta virtual de baixa, que na verdade a gente sabe que é uma bandeira de alta. Na verdade o mastro está aqui, a canaleta virtual de baixa é só uma bandeira. Deu uma agulhada, repetiu o mesmo procedimento desenhado entre 6 de junho e 14 de junho. Acumulou numa cunha, beijou a base da bandeira, que é uma canaleta virtual de baixa, e depois explodiu num movimento espasmódico. Nesse momento, a gente já transpassou a VWAP semanal, que ficou para trás, estava exatamente em 29.300, 350. A gente chegou a fazer a máxima nessa madrugada em 30.047. Agora que a gente acabou alcançando essa região de absurda sobrecompra, é bem provável que a gente fique acumulando para depois estressar a aresta superior num patamar acima de 30 e 100. Se romper, vai buscar os cumes da nossa bandeira lá no patamar entre 31 e 31.804. No gráfico semanal, permanece vigente o nosso padrão de alta, xícara alça. E agora é bem provável que esse candle aqui vendedor no semanal evolua para um martelinho. Tinha muita gente alavancando no sentido short, dizendo que a BTC ia voltar para 26, depois ia cair para 20, depois para 12. O dinheiro dos cavaleiros do apocalipse, devidamente liquidados no sentido short, é muito bem-vindo. No gráfico diário, agora vocês vejam que agora dá para entender qual foi a movimentação da BTC no diário, porque ontem a gente estava incursionando para dentro da nuvem e acabou que na madrugada, antes da própria virada da VWAP, o corpo real acabou retornando para a linha superior da nuvem, e agora a gente desenhou um corpo real comprador que já avançou para cima da mediana do canal de Keltner. Então agora, pelo gráfico diário, a próxima parada são os cumes da nossa bandeira, entre 31 e 31.804. É para lá que a gente está indo. Se romper, a BTC explode até 36 mil dólares. No intraday, a BTC tá um verdadeiro reloginho suíço, bate na upper, volta para VWAP, bateu aqui na segunda, na penúltima lower. Agora a gente está acumulando e já ela vai voltar para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar um sinal seguro na sala de sinais. Ontem todos os sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Hoje não vai ser diferente. E na seara fática, a liquidação, uma eventual liquidação da DeFi Curve Finance pode representar uma ameaça sistêmica a todos os outros projetos DeFi. Gente, é impressionante a interconexão de outros protocolos DeFi com a Curve Finance. Um exemplo foi o despeg de 1 para 1 contra o dólar norte-americano da stablecoin GHO, 100% algorítmica da Aave, que acabou despegando e retornou o repeg. Mas isso demonstra o nível de interconexão de diversos protocolos DeFi entre si. Enfim, eu continuo acompanhando. Na verdade, foram as pools da Curve Finance programadas com a linguagem Viper que acabaram expondo um código de programação que permitiu a manipulação do preço e a drenagem das ETHs embrulhadas nas piscinas. Eu estou acompanhando, qualquer novidade eu reporto aqui no canal. E a Binance segue desafiando a proibição cripto da China. O fato é que o volume de negociação da Binance na jurisdição chinesa chega a 90 bilhões de dólares ano, 20% do volume global. A Binance consegue contornar as restrições chinesas, redirecionando os usuários por meio de diferentes sites com domínios chineses. Isso pode complicar a vida da Binance lá na frente com os chineses, que eles devem regulamentar a criptografia. E a MicroStrategy, outro gigante de Wall Street, que reporta que vai comprar, num fato relevante, 750 milhões de dólares em BTC. Enfim,
O Michael Saylor, que é o CEO da MicroStrategy, é um conhecido maximalista de Bitcoin. Ele entende que a BTC vai substituir em algum momento o dólar norte-americano em termos de reservas cambiais, e ele imprime esse viés, essa visão que ele tem à própria corporação que ele preside. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a certeza de que o sol vai nascer todo dia começa a se dissipar. A agência de classificação de crédito Fitch retirou o AAA dos Estados Unidos e rebaixou o Tesouro norte-americano para um AA positivo. A Janet Yellen disse que isso só pode ser uma piada, mas alguns analistas estão começando a reportar que a necessidade dos Estados Unidos de emitir treasuries e bonds em mais de $1 trilhão para o próximo trimestre vai começar a revelar fadiga dos compradores. Gente, eu vou repetir. Quando o dólar norte-americano não encontra liquidez no mercado, é porque essa certeza de que o sol vai nascer todo dia não existe mais. Foi o rebaixamento da nota de crédito pela agência de classificação Fitch do Tesouro norte-americano, do AAA para AA positivo, que fez a BTC dar esse pump na madrugada. E é muito provável que o Tesouro norte-americano comece, a partir de agora, a encontrar uma certa fadiga por parte dos compradores. Eles estão reportando que até o final de 2025, os Estados Unidos vão precisar de mais ou menos 5 ou 6 trilhões de dólares. E talvez eles não encontrem tanta liquidez no mercado como eles acham que vão encontrar. E drones russos agora na madrugada atingiram um porto e silos de armazenamento de grãos na região de Odessa, na Ucrânia. Segundo o Kremlin, seria o começo de uma resposta aos drones ucranianos que atingiram um prédio comercial que é a sede de ministérios russos. Enfim, gente, a BTC aqui no 6 horas agora está voltando para o patamar da VWAP mensal, como eu reportei, o patamar da VWAP mensal do mês 7. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ADA, XRP, Shiba Inu, Polkadot, Kusama. Nessa toada, eu já vou analisar a movimentação da dominância da BTC, que provavelmente vai sofrer um mega dump, deu uma respirada nas últimas horas, mas agora, com a BTC retornando para um patamar acima da VWAP mensal, é bem provável que as altcoins sejam as vedetes e as estrelas dessa próxima semana. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.